Olá, exploradores! Sejam bem-vindos a mais uma estação da nossa jornada diagnóstica. Hoje, nós vamos abrir a caixa de Pandora da psicopedagogia, mas de um jeito positivo. Vamos falar sobre a EOCA, a entrevista operativa centrada na aprendizagem. Se você já se sentiu perdida, sem saber por onde começar um diagnóstico, ou se sente que o seu paciente trava nas primeiras sessões, este vídeo é o seu guia definitivo. Criada pelo mestre Jorge Visca, a EOCA é muito mais que um teste. É uma expedição para descobrir como o sujeito aprende e, principalmente, como ele se relaciona com o saber quando ninguém está dizendo o que ele deve fazer. Prepare seu caderno, porque hoje a gente vai decifrar o que o paciente diz quando não usa palavras. Para começar, precisamos mudar a nossa lente. Muitos profissionais iniciantes cometem o erro de achar que a EOCA serve para medir o quanto a criança sabe de matemática ou português. Esqueça isso. A EOCA é um raio-x da modalidade de aprendizagem. O objetivo aqui não é o conteúdo, mas o processo. Nós vamos investigar os vínculos afetivos e cognitivos. É o ponto de partida onde a gente observa se a criança tem uma postura de autonomia ou de dependência, se ela é organizada ou caótica e como ela reage diante do novo. Como o próprio Visca dizia, o foco é investigar o modelo de aprendizagem do sujeito em sua totalidade. Para entender a EOCA, você precisa entender o que sustenta o pensamento de Jorge Visca. Ele criou o que chamamos de epistemologia convergente. Imagine 3 grandes rios que se encontram. O rio de Piaget, que nos traz a estrutura cognitiva e as etapas do desenvolvimento, o rio de Freud, que nos traz a dimensão afetiva e o inconsciente, e o rio de Pichon-Rivière, que traz a psicologia social e o vínculo. A EOCA converge essas teorias. Por isso, quando você está ali na frente do seu aprendente, você não está olhando só para o que ele desenha, mas para como o afeto dele permite ou impede que a inteligência dele funcione naquele momento. Prepare seu caderno, porque hoje a gente vai decifrar o que o paciente diz quando não usa palavras. Agora, vamos para a parte prática, os suprimentos da nossa expedição. A escolha do material na EOCA não é aleatória. Você deve oferecer materiais de escrita, lápis, canetas, borracha, materiais expressivos, massa de modelar, revistas para recorte, cola e tesoura. Mas aqui vai o primeiro pulo do gato técnico. Inclua um lápis novo, mas propositalmente sem ponta, e deixe um apontador por perto. Por que fazemos isso? É o nosso primeiro teste de autonomia e estratégia. A criança vai travar diante do lápis cego? Ela vai pedir para você apontar? Ela vai procurar o apontador sozinha ou vai desistir de usar o lápis? Cada escolha de material que o paciente faz é um dado diagnóstico precioso sobre como ele lida com ferramentas de poder e conhecimento. A consigna é o momento em que você entrega o mapa para o herói e dá um passo atrás. Você deve dizer algo como: "Eu gostaria que você me mostrasse o que sabe fazer, o que te ensinaram e o que você aprendeu. Estes materiais estão aqui para que você os use, se precisar, para me mostrar o que eu te falei." Perceba que há uma instrução aberta. Você não diz "desenhe um sol" ou "escreva seu nome". Você transfere a responsabilidade para o sujeito. É nesse vazio de ordens diretas que o verdadeiro modelo de aprendizagem do paciente emerge. Se ele fica paralisado, se pergunta "posso usar a cola?" ou se ele começa a criar freneticamente, ele está te contando como ele se sente diante da liberdade de aprender. Agora, exploradores, vamos falar sobre a parte mais difícil da EOCA, a nossa postura. Jorge Visca nos pede uma neutralidade ativa. Parece contraditório, não é? Mas ser neutra aqui significa não interferir, não dar respostas e, principalmente, não ensinar. Se a criança pergunta como desenha um carro, a sua resposta deve ser um convite.
Como você imagina que se desenha? Nós estamos ali para ouvir sem tomar partido. É o que chamamos de não saber técnico. Se eu dou a resposta, eu mato a chance de observar como o paciente resolve o problema sozinho. O nosso silêncio é o espaço onde o modelo de aprendizagem do outro pode, finalmente, aparecer. Para não se perder na imensidão de dados que uma sessão de EOCA gera, Visca nos deu um mapa com 3 coordenadas fundamentais: a temática, a dinâmica e o produto. Imagine que a EOCA é um filme. A temática é o roteiro, o que é dito. A dinâmica é a atuação e a direção, como é feito. E o produto é o resultado final que fica registrado na tela. Um diagnóstico só é completo quando a gente consegue cruzar esses 3 eixos. Se o produto é lindo, mas a dinâmica foi de extremo sofrimento e angústia, temos uma pista vital sobre o vínculo desse paciente com o aprender. E por falar em trilhar caminhos novos, como está a sua jornada aqui no canal? Se este raio-x da EOCA está abrindo a sua mente para novas possibilidades clínicas, não esqueça de fazer o seu pacto com a gente. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Março é o mês do nosso mergulho profundo, com vídeos novos todas as quartas e domingos. O seu like é o combustível que faz a nossa comunidade de psicopedagogia por amor crescer e alcançar mais profissionais que, como você, buscam uma prática baseada em evidências e muito acolhimento. Já se inscreveu? Então vamos voltar para a nossa análise. Mergulhando no primeiro eixo, a temática. Aqui nós analisamos tanto o conteúdo verbal quanto o simbólico. O que o paciente fala enquanto desenha? Ele conta histórias de heróis ou de derrotas? O vocabulário é condizente com a idade? Mas como guardiãs da escuta, precisamos olhar também para os silêncios. O que ele se recusa a falar? Se ele desenha a escola, mas não quer falar sobre a professora, temos um grito silencioso ali. A temática nos revela o vínculo afetivo do sujeito com o objeto do conhecimento. É o enredo que ele dá para a própria capacidade de aprender. O segundo eixo é a dinâmica, e aqui o corpo fala mais que a boca. Observe a postura. Ele senta na ponta da cadeira, pronto para fugir, ou se esparrama com segurança? Como ele manuseia o material? Ele tem cuidado ou é destrutivo? Ele usa o espaço da folha inteira ou se esconde num cantinho? A dinâmica revela a gestão da aprendizagem. É aqui que a gente percebe se existe uma inibição cognitiva ou uma reatividade motora. Se o aprendente gasta 10 minutos escolhendo o lápis perfeito, ele está nos mostrando como lida com a tomada de decisão e com a ansiedade diante do novo. Chegamos ao último eixo da nossa tríade, o produto. Depois que a sessão acaba e o paciente sai da sala, o que sobra em cima da mesa? O produto é o registro material daquela expedição. Aqui, nós avaliamos o nível de estruturação e a legibilidade do que foi feito. Mas atenção, colega, não é uma avaliação estética. Não importa se o desenho é bonito. Importa se ele faz sentido para o que o paciente propôs. O produto nos revela a capacidade de conclusão e a organização do pensamento. Um trabalho inacabado, rasgado ou amassado nos dá pistas sobre como essa criança lida com o resultado final do seu próprio esforço e com a sua autoeficácia. Durante toda a EOCA, você deve estar atenta aos obstáculos. George Visca nos ensina que existem barreiras que impedem o fluxo da aprendizagem. Pode ser um obstáculo funcional, como uma dificuldade motora, um obstáculo epistemofílico, quando o medo de saber trava a curiosidade, ou um obstáculo epistemológico, quando a estrutura do conhecimento ainda não está madura. Ver um paciente travar diante de uma folha branca é ver o obstáculo em ação. O nosso papel não é remover o obstáculo para ele, mas registrar como ele tenta ou não contornar essa pedra no caminho. A EOCA termina, mas o trabalho da psicopedagoga está apenas começando.
É agora que você cruza a temática, a dinâmica e o produto para criar o seu primeiro sistema de hipóteses. A EOCA não dá um diagnóstico fechado, ela dá a direção. Se na EOCA eu percebi uma grande inibição motora e um medo do erro, minha próxima sessão, talvez uma prova projetiva, será focada em investigar esse vínculo afetivo. A EOCA é a bússola que impede que você aplique testes aleatórios. Ela economiza seu tempo e o tempo da família, garantindo que o diagnóstico seja cirúrgico e personalizado. Em resumo, a EOCA é o retrato vivo do aprendente. É o momento em que a criança se autoriza a ser quem é diante do conhecimento. Aplicar a EOCA com maestria exige estudo, mas principalmente exige presença e escuta. Quando você entende o que o seu paciente diz sem usar palavras, você abre um portal de transformação que nenhuma prova padronizada consegue abrir sozinha. Honre o método de George Viska, mas coloque o seu coração e a sua sensibilidade clínica em cada observação. E assim, encerramos a nossa expedição de hoje. Se você chegou até aqui, você já não olha mais para uma caixa de materiais da mesma forma. Compartilhe este vídeo com aquela sua amiga psicopedagoga que está começando agora. Vamos fortalecer a nossa classe. Não se esqueça de me acompanhar no Instagram, @psicopedagogiaporamor, para ver os bastidores da minha própria caixa de EOCA. E atenção, na próxima quarta-feira entraremos em um tema sensível e muito pedido: sinais de dislexia na infância. Você vai aprender a identificar os primeiros labirintos das letras. Até lá, bons atendimentos e muita luz na sua jornada!